Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhe proporá: comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos não quero sair, então seu senhor o levará ao juízo e o fará chegar à porta, ou postigo, e seu senhor lhe furará as orelhas com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas ruas, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensordecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-á do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a serva com pau e morrerem debaixo das suas mãos, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da serva, o deixará ir pelo seu dente. E se algum boi escornear, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, também o seu dono morrerá. Se lhe imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Quer tenha escorneado o filho, quer tenha escorneado a filha, conforme o estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará ao seu dono o dinheiro, restituirá, mas o morto será seu.
Se o boi de alguém ferir de morte o boi do vizinho, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi, Êxodo 22, se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido. Se o furto for achado vivo na sua mão, será boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha será restituído. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo e guardar, e isso for furtado na casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante o juiz. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou animal, e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu sua mão na fazenda do próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se for furtado, o pagará o seu dono, porém se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem, se não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará. Se seu pai inteiramente recusar, dar-lhe-á dinheiro conforme o dote. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só o Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haveras com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e o vestido da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás os teus bois, as tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia me darás.
E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis.